venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Jesus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. É uma alegria estarmos aqui nessa noite, amém?
Hoje, já dezembro iniciando, nós estamos já nesse mês, que é um mês em que comemoramos o centenário de nossa igreja. Então, esse mês, domingo após domingo, nós vamos ter cultos de louvor, de adoração, de celebração, de gratidão ao nosso grande Deus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Uma alegria podermos participar desse momento. Gostaríamos de fazer uma festa grande, com muitas pessoas, com muita alegria. Não é possível por causa da pandemia, como todos sabem, mas a nossa alegria continua, porque a nossa alegria, nossa festa espiritual, o Senhor presente em nossas vidas, e nós vamos nos alegrar da mesma maneira. Amém? Nós aqui na igreja, na roça, você na sua casa, faça da sua casa agora um altar ao Senhor, um santuário, e vamos adorar ao nosso Deus. Amém? Convidar a todos que fiquem em pé, nós vamos orar, nós vamos agradecer ao nosso Deus em forma de oração, esse Deus que é maravilhoso, que tem feito tanto por nós. Pai amado, nós te louvamos, nós te bendizemos, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos juntos aqui na tua casa nessa noite, Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Estamos alegres, ó Deus, com o coração exultante, Pai, porque o Senhor é bom, as suas misericórdias se renovam sobre nós, e se até aqui chegamos, foi por causa do Senhor. Muito obrigada por aqueles primeiros irmãos que receberam ao Senhor e se empenharam, ó Deus, em trazer a sua mensagem aqui para nós no norte de Minas, e que chegou até nós hoje, e que com certeza perdurará até a sua volta, Pai. Nós rogamos ao Senhor que esteja nos abençoando, para que possamos ser fiéis ao Senhor até o fim, e encontrarmos com o Senhor naquele grande dia, no dia do Senhor, em que estaremos eternamente contigo. Muito obrigada, Pai, nós te louvamos, te pedimos, receba o nosso louvor, Deus, nessa noite, em forma de canções, em forma de oração, em forma de adoração, em forma da palavra do Senhor ministrada aqui nessa noite, tudo para a honra e glória ao seu nome. Santo, santo é o Senhor, exaltado, Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e te agradecemos. Fique à vontade em nosso meio, Espírito Santo, fale aos nossos corações nessa noite. Nessa hora nós repreendemos tudo que vier contrário em nome de Jesus, que o Senhor seja exaltado nesse lugar. Ó Deus, abra as nossas mentes para a tua palavra, que os nossos corações estejam receptivos, ó Deus, e que estejamos aqui focados e alegres no Senhor. Muito obrigada por tudo, Pai, nós te louvamos em nome de Jesus, amém. Podem assentar, irmãos. E agora, nós recebemos um presente, o neto do Daniel Crosland, ele foi convidado para estar aqui nessa noite, ele até gostaria muito de estar conosco aqui presencialmente, mas ele é do grupo de risco, tem comorbidades, então ele achou melhor não vir, mas ele mandou um vídeo, e nós vamos assistir agora e alegrar juntamente com esse irmão, que é neto do Daniel, que foi o americano que evangelizou o irmão Pedro dos Matos, que foi quem começou a igreja ali na zona rural, na comunidade de Boa Vista dos Matos, onde tudo começou. Então, foi através do avô desse irmão que nós vamos ouvir agora, o Daniel Crosland, lá na feira, em Belo Horizonte, que evangelizou o irmão Pedro dos Matos, e esse evangelho chegou até nós. Amém? Saudamos a amada igreja de nosso Senhor Jesus Cristo em Boa Vista dos Matos, na cidade de Bocaiúva. Deus abençoe a todos nesses dias de comemoração desse centenário, que é para a honra e glória de Deus. Nós somos neto do missionário Daniel Frank Crosland, e é uma honra muito grande poder estar levando essa palavra aos irmãos. Nós primeiramente queremos agradecer a Deus, a Jesus Cristo, que é autor e consumador de nossa fé, mas nós não podemos deixar de destacar
um convite que nós recebemos do nosso irmão Carlos Giovanni, que é o presidente da igreja. E é uma honra poder dar essa palavra num momento especial dessa igreja. 100 anos, um século, na brecha, fazendo a vontade de Deus. Esta é uma igreja, irmãos, vitoriosa. Vitoriosa pela sua história, de como que ela surgiu, né? Deus preparou tudo, né? E ela surgiu no meio do sertão do norte de Minas, né? Mas ela está firme após 100 anos, comemorando seu centenário. Nosso desejo era poder estarmos aí presencialmente com os irmãos, mas devido a essa questão da pandemia não foi possível. Mas estamos unidos espiritualmente através do Espírito Santo de Deus. E dando uma pesquisada, eu fiquei feliz ao perceber que a igreja está engajada nos recursos online, das redes, né, sociais, e vocês entenderam que nesse novo tempo que nós estamos passando, é uma forma de comunicar o Evangelho. Essa forma de comunicação ela está mudando. E quanto mais cedo nós entendermos isso, melhor para o crescimento da Igreja de Jesus Cristo aqui nessa terra. A mensagem de Cristo, ela não mudou. A obra de Cristo não mudou. Mudará sim os métodos, estes mudarão, né? E esses mudaram ao longo da história do Evangelho no mundo. Mas o Evangelho, este nunca vai parar. Então, quanto mais cedo nós entendermos o que está acontecendo, nos adaptarmos, não da forma de mudar a mensagem vai ser a mesma. Nós não podemos mudar a mensagem, mas a forma sim. Então eu gostaria de fazer uma pequena reflexão na palavra de Deus, e nós estávamos pensando sobre a nossa vida como igreja, como corpo de Cristo. Nós vamos ler 2 versículos apenas, são versículos extremamente conhecidos, mas que é importante a gente fazer uma pequena reflexão sobre eles. O primeiro versículo se encontra em Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, e também o segundo versículo em Hebreus, capítulo 11, no verso 6. Todos os 2 versículos extremamente conhecidos dos irmãos, mas nós queremos fazer uma abordagem que às vezes a gente costuma esquecer, né? Então, oremos então, leiamos então a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler o verso 1 e depois nós vamos ler o verso 6. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não veem, né? Ou seja, vou repetir, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, né? Então, se você está vendo alguma coisa, aquilo já não é fé mesmo. Fé é aquilo que você não está vendo. E o verso 6 do mesmo capítulo diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Esses 2 versículos,
né, muitas vezes proferidos, né, ao longo dos estudos da Palavra de Deus, mas a essência da vida cristã, a base da nossa vida, a base do nosso relacionamento com Deus, o nosso referencial, o referencial de nossa vida é uma palavrinha que chama-se fé, né? Fé. Essa é a base da vida cristã. Não estamos falando de qualquer fé, nós não estamos falando de crença, nós estamos falando de fé, é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou e que nos deu a vida eterna. Tudo que nós fazemos na vida é pela fé. Quando o autor de Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo o nosso relacionamento com Deus é em cima de fé. É em cima de fé. O missionário Daniel Frank Crosland era um homem de muita fé. Ele dedicou 43 anos de sua vida na pregação do Evangelho aqui no Brasil, sob várias condições e dificuldades, principalmente num país de maioria católica, né? E nós temos vários relatos por onde ele passou, de ameaças, de apedrejamento. Algumas igrejas foram apedrejadas, e toda a sorte de perseguição. Isso ocorreu principalmente nos 3 estados do Brasil em que ele esteve, né? Que foi no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no estado de Goiás. A história desta igreja, Boa Vista dos Matos, ela é uma prova tácita de que como Deus usou este homem de fé. Muitos missionários que vieram para o Brasil voltaram e ou não suportaram, ou por doença, febre amarela era uma doença endêmica no Brasil, ou doença de familiares, né, dificuldades do próprio relacionamento com o povo, né, dificuldade com a língua, porque você sabe que a língua portuguesa não é fácil. Mas muitos não voltaram, mas ficavam nas capitais, não queriam ir para o interior, né? Mas muitos poucos missionários tiveram a coragem e a fé de ir para o interior do Brasil. Meu avô, ele não gostava de ficar nas capitais. Ele sempre queria ir para o interior. Seja no estado do Rio de Janeiro, né, que trabalhou no interior do estado do Rio, toda a obra dele sempre era no interior. Em Minas, que foi o estado que ele mais trabalhou, né, que ele teve praticamente todas as regiões de Minas ele teve alguma participação, né? E ele ia para o interior. E Deus o usou, né? Boa Vista dos Matos é um exemplo desta obra de Deus na vida dele. Ele saiu lá de Itaúna, né, com tropas de cavalos e burros, né, e toda a tralha, né, e andou aqui por esse, a viagem durou, conforme até o livro, né, que conta a história dele aqui na região, do irmão Silas, demorou 69 dias, né, e através de um encontro na exposição em Belo Horizonte, Deus permitiu de transformar a vida
no maior projeto missionário do interior de Minas, principalmente o norte de Minas, dadas as próprias dificuldades da região, dificuldade de acesso e tudo mais. Somente com o coração na obra missionária, somente com uma fé robusta, foi possível, obviamente, com a graça de Deus, estarmos aqui hoje comemorando o centenário desta igreja. Mas em 1915, ele foi orador oficial da Convenção Batista Brasileira em Vitória, no Espírito Santo. E nessa mensagem que ele pregou, o título da mensagem era Uma Fé Robusta. E os pontos que ele dividiu em 4 pontos a mensagem: uma fé robusta verifica no crente a sua fé. A fé robusta, ele verifica no crente a sua fé, se realmente a pessoa tem fé mesmo ou não. Uma fé robusta torna o indivíduo mais real. A fé robusta dá vida à nossa vida. E por fim ele fala que com a fé robusta, abrem-se caminhos nos mares e derrubam as muralhas. Em Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Nosso desejo, irmãos, é que essa fé que frutificou e após 100 anos continua frutificando, possa ser um testemunho para essas novas gerações que estão aí hoje em Boa Vista dos Mares. Que possa ser um referencial para todos aqueles que estão aí convivendo nessa igreja. A mesma transformação que ocorreu no coração do Sr. Pedro dos Matos, um fabricante de cachaça que, ao ser transformado pelo Espírito Santo, foi usado para transformar vidas das pessoas que estão em sua volta, dos seus familiares, dos seus vizinhos e dos seus conterrâneos. O Deus que trouxe o missionário Daniel Crosland e que pregou a palavra para o irmão Pedro dos Matos e que sua vida foi transformada, é o mesmo Deus hoje. Ele não mudou. Deus é o mesmo Deus que fez a obra que transformou toda essa região. Assim como Deus usou meu avô, usou o Sr. Pedro dos Matos e tantos outros, Ele pode usar você que está nos assistindo agora. Faça a diferença se colocando nas mãos de Deus e Ele fará com que você, coisas que você nem imagina. Deus usará essa geração, dessa igreja, por mais 100 anos. Se Cristo não voltar antes, lógico. Mas o momento é este. Tenha uma fé robusta. Deus abençoe a todos os irmãos, abençoe essa igreja, Eu fiquei muito agradecido pela oportunidade de poder dar essa palavra aqui. Eu gostaria só de fazer uma pequena e breve oração, agradecendo a Deus. Amado Senhor e Deus, nosso eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Louvado seja pela existência dessa igreja, que completa hoje 100 anos, uma igreja que está viva e que conseguiu chegar até aqui. Ó Senhor Deus, lutas todos nós passaremos, mas com uma fé robusta nós alcançaremos a cidade celestial e alcançaremos muitas vidas para Cristo
assim como meu avô fez há 100 anos atrás. Ó Senhor Deus, abençoe essa igreja, abençoe o irmão Carlos e a toda a diretoria da Igreja Batista Boa Vista dos Matos. Que o teu Santo Espírito tenha livre acesso a todos e que ela possa ser uma igreja pungente, uma igreja que verdadeiramente usa verdadeiramente o nome do Senhor, uma igreja que está aos pés da cruz. Obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade. Em nome do teu amado Filho Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Nós não podemos fazer uma promessa assim, mas eu creio que assim que essa questão da pandemia, vacinação, né, o ano que vem, eu gostaria de ter a oportunidade de estar aí com os irmãos. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Amém. Amém? Nós tivemos um probleminha aí no final, né? Essas tecnologias, elas são assim. Elas ajudam, mas tem hora também que deixa a gente na mão um pouquinho. Mas a essência, a mensagem, nós entendemos muito bem, né? E que alegria conhecermos, nem que seja assim através de vídeo, mas ele também falou que depois ele virá aqui, né? O neto do homem que evangelizou o irmão Pedro e que essa mensagem chegou até nós. Que bom, que felicidade, não é mesmo? Ao longo desses 100 anos, é claro, muitas pessoas já passaram por Boa Vista dos Matos, muitas estão pelo Brasil e mundo, e outras já estão na glória, lógico. Mas contribuíram com as vidas, com o serviço, e nós louvamos a Deus por cada pessoa que já passou por aqui, deixou seu legado, deixou seu serviço, deixou a saudade, e nós que estamos aqui continuaremos firmes, fortes, no trabalho do Senhor, que nunca é vão, não é mesmo? E nessa caminhada, os irmãos do Quarteto Canaã, eles já vieram aqui na igreja, se eu não estiver enganada, 1 ou 2 vezes, e estão conosco mais uma vez, nessa celebração agora do centenário. Glória a Deus! Eu gostaria de convidá-los para virem, eles vão louvar ao Senhor nessa noite, nós vamos cantar ao nosso Deus, exaltar ao nosso Senhor, através da vida deles. Amém? Boa noite, igreja. É um prazer estarmos aqui. Agradecemos a irmã Priscila, né, pelo convite. Estamos aqui cantando. Nós vamos, conforme a orientação, a gente vai estar cantando 3 músicas, né? Uma música que fala para a igreja, para cada um de nós. Somos membros da igreja, né? Então, para a igreja, Pescadores de Homens, uma música bastante conhecida, né? Pescadores de homens, muitas almas você vai ganhar e galardão você vai ter no céu fazendo isso, né? A outra música requer bastante atenção na letra, na mensagem, que nos alerta a sermos espelhos, né? Que refletem a luz de Jesus, certo? E a outra música é uma música bastante conhecida, que é O Meu Guia, Deus como guia nosso, e vai falar que a palavra é a lâmpada para os nossos caminhos, os nossos pés, né? Pescadores de homens sereis, de homens sereis, de homens sereis. Pescadores de homens sereis, servindo a Deus.
servindo a Deus, servindo a Deus. Pescadores de homens sereis, servindo a Deus. Muitas almas tu ganharás, tu ganharás, tu ganharás. Muitas almas tu ganharás, servindo a Deus, servindo a Deus, servindo a Deus. Muitas almas tu ganharás, servindo a Deus. Galardão tu receberás, receberás, receberás. Galardão tu receberás, servindo a Deus, servindo a Deus, servindo a Deus. Galardão tu receberás, servindo a Deus. No suave espelho da lagoa, em céu sereno azul também, as brancas nuvens tão formosas vão deslizando para o além. No puro espelho da existência, no céu azul dos ideais, refletem luzes luminosas com resplendores imortais. Sejamos, pois, tão puros espelhos, resplandecendo sempre assim. Da santidade a imensa escada, subindo sempre até o fim. Permita, ó Deus, que a tua graça nos dê vitória sobre o mal, nos torne espelhos refulgentes da tua imagem divinal, da tua imagem divinal. Eu queria que um pouco de água, por favor. Uma gripe me pegou esses dias e fui até suspeita de Covid, mas não foi não, viu? Nada. Graças a Deus, estou bem. Mas a garganta ainda está pedindo muito líquido. Obrigada.
guia e protetor é sempre o Senhor, que temerei. E sempre será da minha vida vigor, de quem mais recearei. Nos perigos, nas lutas, as lutas da vida, jamais perecerei. Pois o Senhor me guarda, por isso nele confiarei. Humildemente peço ao Senhor uma coisa somente, que eu sempre habite na casa do Senhor, que eu sempre habite na casa do Senhor, que eu sempre habite na casa do Senhor, e a sua palavra seja a luz dos meus caminhos, e a sua palavra seja a luz dos meus caminhos, todos os dias da minha vida. Que eu sempre habite na casa do Senhor, que eu sempre habite na casa do Senhor, que a sua palavra seja a luz dos meus caminhos, e a sua palavra seja a luz dos meus caminhos, todos os dias da minha vida. Amém. Glória a Deus. Amém. Céu na terra, amém? Amém? E agora nós vamos ouvir o Senhor falar conosco através de seu servo, o pastor José Roberto, que também tem uma história muito legal com Boa Vista dos Matos, Boa Vista dos Matos com o pastor José Roberto. Ele já esteve conosco várias vezes, é sempre uma alegria tê-lo aqui, amém? Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite, paz seja convosco. Primeiramente, que honra, que privilégio para mim estar com vocês, num momento assim tão especial da história de vocês. E agradeço por me incluírem nesse momento de festa, de celebração. Todos nós que conhecemos a história da Igreja Batista Boa Vista dos Matos, sabemos do tamanho e da importância da história dessa igreja. Eu sou devedor, como penso que todo crente aqui da cidade deveria se sentir assim também, por ter sido abençoado, ajudado, recebido orações. Nossas famílias têm sido evangelizadas, foram evangelizadas através dessa igreja. Então é com muita alegria. Alegria também poder ouvir boa música, me fez lembrar os velhos tempos. Eu sou filho de Igreja Batista Brasileira, nasci,
preservo as tradições, as boas tradições. Então, agradeço também aos queridos. Pastor Maurício, que está lá. Isso, ele esteve, né? Isso. Nós somos da Igreja Batista da Paz. Ai, da Paz. Pastor Maurício é Canaã. Eu ouvi Canaã. Canaã é o nome do quarteto. Ah, vocês são da Paz. Ah, quem que é o pastor lá? Pastor Anderson. Ah, mande o meu abraço. Muito bem, meus amados. Vamos ficar de pé? Vamos abrir a nossa Bíblia, por gentileza, no primeiro livro de Samuel, capítulo 4, verso 1. Eu sei que vocês escolheram o tema Ebenezer, ou seja, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero ler primeiramente, primeiro livro de Samuel, capítulo 4, verso 1. Diz assim: Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afec. Agora, 1 Samuel, capítulo 5, verso 1. Um capítulo exato à frente. 1 Samuel, capítulo 5, verso 1. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Agora, 1 Samuel, capítulo 7, verso 12. Por favor, 2 capítulos à frente. 1 Samuel 7, verso 12. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Fechemos os nossos olhos. Deus, bem sei que tudo está pronto, tudo está preparado. Eu sei que antes de estarmos aqui, o Senhor já havia preparado as mentes, os corações. Quero te agradecer por ter colocado essa palavra no meu coração. Agora eu peço que o poder do Teu Espírito Santo possa me capacitar, me dar graça, sabedoria, inteligência, discernimento, para expor a sua palavra com verdade e com poder, em nome de Jesus. Podem sentar, por favor. Vocês perceberam claramente que existem 3 situações para Ebenezer, e eu sei também que, de maneira geral, a gente se atém ao contexto de Ebenezer como um sinal de vitória plena. E a gente diz, sempre que alcança algo muito importante, a gente diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas eu gostaria de chamar a atenção para os 3 contextos da mesma palavra. 3 lugares, 3 situações, e que Ebenezer traz situações diferentes. Primeiro é um campo de batalha. Segundo é um lugar de derrota. E terceiro, um lugar de vitória. E aí a gente fica pensando na história das nossas igrejas, especialmente hoje, pensando em Igreja Batista Boa Vista, nos Matos, uma igreja que tem 100 anos de vida, tem muitas histórias para contar. Eu sou pastor de uma igreja que tem 15 anos, é uma criança. Agora imagine uma igreja que tem 100 anos de vida, uma igreja dessa tem muitas histórias para contar. Se não me falha a memória, a primeira igreja batista na Bahia, 1980 e alguma coisa, completou 100 anos. Os mais conhecedores da história dos batistas e poderão depois me falar. Ou seja, essa igreja é uma das mais antigas, 100 anos exatos. Então a gente fica a pensar quantas histórias essa igreja tem para contar. Nós ouvimos o neto do missionário Daniel. Quantas pessoas foram abençoadas por essa igreja? Quantas vidas foram afetadas? Entretanto, existe outra história, que é a história da igreja com Deus. Existe a história da igreja com as pessoas e das pessoas com a igreja. Eu gostaria de me ater hoje nessa história da igreja com Deus, entendê-la, compreendê-la, considerando a forma como Deus age no meio da igreja. Existe uma relação verticalizada
E Deus, Ele tem seus próprios caminhos para agir na vida da igreja, e eu acredito que seja extremamente oportuno, até para uma cura das memórias, das experiências, porque existem momentos na nossa caminhada religiosa e eclesiástica, que há experiências que nós não interpretamos bem, a gente sofre com elas. Às vezes algumas páginas a gente quer retirar da nossa história. Algumas coisas que aconteceram e que a gente não tem boas respostas, talvez por termos uma visão extremamente triunfalista de igreja. Mas a história da igreja, ela tem uma complexidade, ela tem uma densidade muito maior. E a palavra Ebenezer nos chama a essa reflexão. Então, nessa noite, eu gostaria que nós pensássemos na forma como Deus age no meio da sua igreja. É uma mensagem extremamente simples, mas eu acredito que ela vai ajudar. E a primeira forma que Deus age na igreja, Deus age nos ajudando a enfrentar as lutas. Observe que o primeiro texto que eu li, de 1 Samuel, capítulo 4, verso 1, Ebenezer é um campo de batalha. É um lugar onde se trava uma guerra. É um lugar onde há uma batalha que é impossível de ser cancelada. Há uma batalha a ser efetuada. Então, Ebenezer nos ensina que determinadas batalhas são necessárias para a igreja. São inevitáveis. A nossa vida, na verdade, ela é um campo de batalha contra o reino das trevas. E a igreja representa essa oposição ao reino das trevas. E essa igreja tem muitas histórias nesse sentido, porque ela representa 100 anos de resistência a um projeto de governo diabólico no mundo, especialmente nessa comunidade. E o apóstolo Paulo, ele diz em Efésios capítulo 6, verso 12, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados, contra a potestade, contra os dominadores do mal. Muitas vezes a gente olha para a igreja e a gente tem aquela ideia extremamente pacífica, e a igreja é pacífica interiormente, mas há uma guerra espiritual. Para que uma igreja dessa permaneça, irmão, houve muitas guerras, e haverá muitas guerras. E a igreja precisa entender que Ebenezer é um lugar de travar batalhas, é um lugar de lutar. Esse senhor missionário, Daniel, não conheço toda a história, mas eu sei de histórias de perseguição, ele quase morreu afogado nos rios. Quer dizer, ele teve enfrentamentos, ele teve lutas, ele teve sofrimentos, ele teve dores, ele teve privações, ele teve batalhas espirituais. Para que uma igreja permaneça com suas portas abertas, evidentemente, há a promessa de que as portas do inferno não prevalecerão, mas exige posicionamento da igreja, enfrentamento da igreja, e essa realidade, muitas vezes, é um pouco desconectada da realidade da igreja pós-moderna. Ebenezer significa que nesse mundo nós teremos batalhas, mas o Senhor estará presente conosco. Aliás, Ebenezer quer dizer pedra de ajuda. Ebenezer significa, metaforicamente, que Deus está presente, mas Ele não impede muitas batalhas. Deus está presente, mas Ele permanece permitindo as batalhas. Deus está presente, mas Ele permite as lutas, as dificuldades, as privações, as dores. A nossa geração não está muito preparada para isso. Nós queremos Deus como melhoral que a gente toma, e aí a gente não tem dor de cabeça, a gente não tem febre, a gente não tem problemas. Mas Ebenezer é um lugar também de batalhas. Mas o texto diz que Ebenezer não é somente um lugar de batalhas. O texto diz que Ebenezer também é um lugar em que nós podemos sofrer derrotas. É só ler o 1 Samuel capítulo 5, verso 1. O texto diz que os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer. Passado esse período, nós temos então um novo sacerdote, que é Samuel, e aí se trava uma nova batalha, e Israel agora prevalece sobre os filisteus, e aí nós encontramos o contexto mais conhecido, que é 1 Samuel capítulo 7, verso 12. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia novamente, para reforçar isso na sua cabeça, na sua mente. A Bíblia diz que tomou então Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor,
Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra ele todos os dias de Samuel. Esse é o terceiro contexto para Ebenezer. Ebenezer é lugar de grandes vitórias e livramentos definitivos. Tem coisa que a igreja alcança que nunca mais ela vai perder. Durante todos os dias de Samuel, os filisteus não conseguiram mais prevalecer contra Israel. Observe que Ebenezer quer dizer isso também na vida da igreja. Da mesma maneira que Ebenezer é um campo de batalha, da mesma maneira que Ebenezer é um lugar de derrotas provisórias, Ebenezer é um lugar que a igreja conquista coisas que nunca mais ela vai perder. Quantas pessoas foram já para o reino de Deus, que foram ganhas através do ministério dessa igreja e que nunca mais se perderão. São vitórias definitivas, são coisas que a igreja conquistou e que nunca será tirado da história dela. Então, na verdade, no frigir dos ovos, Ebenezer significa que a vitória final é nossa. Ebenezer quer dizer que no final tudo vai dar certo para nós. Ebenezer quer dizer que no final de tudo, no fim da picada, como diziam nossos pais, tudo vai dar certo para nós. Embora a gente sofra derrotas provisórias, embora a vida seja um campo de batalha, Ebenezer é lugar de grandes vitórias. Há determinados momentos em nossa vida que Deus muda completamente a nossa sorte. Quem há mais tempo está caminhando com o Senhor sabe disso. Tem coisas que Deus fez na sua vida que é definitivo. Tem coisas que Deus te deu e Ele deu para sempre. Isso é maravilhoso. E eu fico lembrando e imaginando o texto de Êxodo, capítulo 14, verso 13. Êxodo 14, verso 13. O texto diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos, e vede o livramento que o Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei ver. Israel tinha pavor daquele exército fardado, aqueles carros de ferro, aqueles generais que traziam a memória dele, os capatazes que infligiam violência, cobrança, dor, sofrimento, escravidão. Então havia uma neurose na cabeça de Israel. Quando eles avistaram aquele exército, Faraó e seu exército, eles desfaleceram, acabou fé, acabou coragem, acabou esperança, acabou sonhos, acabou tudo. E aí Moisés fala com eles: não tenham medo deles. Esse povo vocês não vão vê-los nunca mais. E de fato, morreram nas águas do rio não, do mar. Então tem coisas na nossa vida que o mar vermelho leva, que nunca mais vai incomodar você, que nunca mais vai te perturbar, que nunca mais vai trazer sofrimento para o seu coração. Tem coisas que Deus faz na nossa vida, provações que a gente passa e que Ele nos fortalece de tal maneira que aquilo nunca mais nos faz sofrer. O apóstolo Paulo tinha um inimigo, uma situação, um problema, e ele chamava aquilo de mensageiro de Satanás, que o humilhava, o envergonhava, o desonrava. Ele se sentia como se fosse um mensageiro de Satanás enviado para esbofeteá-lo. Ele se sentia miserável, embora um homem de Deus, um servo de Deus, um homem dedicado e consagrado, aquela situação o feria, e ele orava, e ele buscava a Deus, a tal ponto que um dia Deus falou com ele: olha, a minha graça te basta, não me fale mais nesse assunto, a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí o apóstolo Paulo, ele diz: então, agora eu sinto prazer. Eu sinto prazer nas injúrias, nas perseguições, nas lutas, nas aflições, porque quando o mensageiro de Satanás me fere, eu fico forte. E a maturidade muitas vezes chega para a nossa vida, coisas que nos magoavam, que nos feriam, quando chega para a gente hoje, a gente dá risada. A gente dá glória a Deus. A gente fica feliz. Tive uma experiência recente agora, a maioria dos irmãos sabem que eu estou fazendo um doutorado em teologia lá no Rio Grande do Sul, quer dizer, estou aqui agora. E aí eu fui muito bem em todas as matérias, mas tinha uma matéria, teologia bíblica, do Novo Testamento, teologia bíblica, não é do Novo Testamento, geral, Velho e Novo. E aí na minha pesquisa, no meu artigo, eu fiz uma pesquisa
contrariando a tradição teológica que coloca o livro de Marcos como o livro mais antigo. Quem conhece um pouquinho do texto do Novo Testamento sabe que o texto mais antigo dos evangelhos é o de Marcos. É um pensamento geral. Mas eu não consigo concordar com isso. Eu acho que é o texto de Mateus. E aí lá vai eu pesquisar e escrever sobre isso. E aí fiz o meu artigo, preparei da melhor maneira possível. E aí entreguei. E aí essa professora ficou furiosa. Falou, não, ninguém pensa assim mais, você está atrasado academicamente. Que isso, as referências que você colocou e tal. Eu não entendi por que tanta revolta. E ela me deu um C. É A, ou melhor, o B, razoavelmente bom, e o C é para não te reprovar. Eu fiquei, meu Deus, o que aconteceu? Por que essa mulher me deu um C? Qual o problema disso? Ela não suporta a minha maneira de pensar. E fiquei magoado com aquilo, fiquei triste com aquilo. Mas depois, orando a Deus, tentando compreender, eu descobri que ela estava lançando um livro naqueles dias. Um livro do Evangelho de Marcos, ela é pesquisadora do livro de Marcos, e ela dá a Marcos o protagonismo teológico de todo o Novo Testamento. Ela coloca Marcos como a matriz do Novo Testamento. E eu fui escrever exatamente no momento que ela estava escrevendo o livro. Foi o meu azar. Mas foi uma coisa boa, porque isso me levou agora a aprofundar a pesquisa. Eu vou estudar mais, eu vou pesquisar mais, eu vou lidar com esse C, porque, irmãos, isso vai se tornar uma bênção na minha vida. Porque muitas vezes, como eu disse anteriormente, derrotas provisórias faz com que você cresça, que você amadureça, que você progrida na vida. Mas vai chegar o momento que os filisteus vão estar debaixo da planta do seu pé. Vai chegar o momento que a vitória será completa para você. E hoje, depois de 100 anos, nós podemos dizer que essa igreja já obteve uma vitória completa. Amém. Que a gente está aqui, olha o tanto de gente, olha o tanto de frutos, olha o tanto de pessoas, olha o tanto de histórias. Quantas coisas maravilhosas aconteceram nessa igreja. Então, para terminar, Ebenezer são os marcos espirituais que contam a nossa história. Samuel colocou aquela pedra, porque toda vez que olhasse para aquela pedra, vai dizer, olha, nós vencemos os filisteus. Então, Ebenezer é um sinal. E a Igreja Batista, Boa Vista dos Matos, hoje, ela coloca uma pedra sobre o chão de Bocaiúva. Antes ela era uma igreja marginal, uma igreja periférica. Sim, é verdade. Uma igreja ignorada, desprezada, esquecida. Era uma igreja que as pessoas olhavam com desdém. É assim que era aqui nessa cidade. Quando eu converti, alguém falou para mim, muito querido, falou assim, olha, eu queria que tivesse acontecido qualquer coisa com você, menos que você virasse um crente. Um dos meus amigos foi na minha casa, falou assim, ó, você vai ter que desvirar hoje de crente, porque nós bebemos juntos, você não vai poder continuar crente, você é meu amigo, você não vai poder. Eu falei assim, ó, eu sinto muito, agora não dá mais. Então você percebe que hoje a igreja Boa Vista dos Matos, ela coloca uma pedra aqui em Bocaiúva e diz, eu estou aqui e nós prevalecemos, o evangelho prevaleceu. Para terminar, tem um artigo escrito na década de, virada de 99 para 2000, Ricardo Mariano, depois pesquisem, ele é um sociólogo da USP, e ele escreveu um artigo famoso, o futuro não será protestante. Quem é da sociologia talvez já tenha se deparado com isso. O futuro não será protestante. E aí ele desenvolve na tese dele lá, naquele ano de 1999, o censo era em 2000, mas os últimos dados eram de 90, 91, e o Brasil era 9%. 9%, se não me falha a memória. Em 2000 é 15%. Em 2010 é 22%. E agora 2020 é 30,8%. Não tem o censo, mas é mais ou menos isso. Mas ele escreve, na virada do século, que o futuro não seria protestante. Em 1999, Ricardo Mariano, o título é esse mesmo, o futuro não será protestante. E aí vem, e nós discutimos isso em sala de aula, e aí vem a história, e em 2000, sobe para 15, em 2010 para 22, e em 2020 para 30,8, e em 2032 nós seremos maioria. E aí eu brinco para o bem ou para o mal, e eu espero que para o bem. Esperamos que nós saibamos usar isso.
Então, passados 100 anos, a história errou com a Igreja Batista Boa Vista dos Matos. A história errou quando achou que essa obra não prosperaria. Aqui dentro tem pessoas que influenciam essa cidade, aqui dentro tem pessoas que têm valor dentro dessa cidade, aqui é uma igreja respeitada, aqui é uma igreja honrada, aqui tem uma história verdadeira, escrita com amor, com orações, com lágrimas, com testemunho. Aqui existe gente que teme a Deus, aqui existe gente que hoje está colocando uma pedra e dizendo, até aqui o Senhor nos ajudou. Vamos orar? Baixa a sua cabeça só um pouquinho. Deus, toda essa história só é possível por causa de Jesus. Ah, não fosse Ele, ai de nós, os homens nos teriam engolido vivos. Senhor, nós não iríamos a lugar nenhum. Se não fosse o Senhor que pegou pela mão, dia a dia, cada crente, cada pastor, cada pessoa que cuidou dessa igreja, Deus, se não fosse o Senhor que ouviu as orações, essa igreja não teria chegado aqui, mas ela chegou. Ela chegou para dizer, Ebenezer, 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 Deus foi conosco, Deus nos trouxe aqui. E hoje, Senhor, nós estamos deixando aqui uma marca espiritual em Bocaiúva, dizendo que a Igreja Batista Boa Vista dos Matos chegou aqui, porque o Senhor a trouxe. Desde o primeiro momento lá com o missionário Daniel, passando pelo irmão Pedro, passando pelos pastores, pelos irmãos, pelas famílias, e a igreja chegou aqui. E nós testemunhamos isso hoje, diante de homens, diante de anjos, diante de demônios, que a igreja do Senhor prevaleceu, e as portas do inferno não prevaleceram contra ela, porque ela é a igreja de Jesus. Ela é a igreja de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, continue sendo igreja de Jesus, que daqui 100 anos, nossos filhos, nossos netos, vão dizer que a igreja de Boa Vista prevaleceu mais um século. Amém? Amém. Glória a Deus. Meu abraço a todos os irmãos queridos aqui da igreja, irmão Silas, irmã Cleo, a irmã Priscila, que nos convidou, todo mundo aqui, Terói, pastor Vanderlei, irmã Rosana, os irmãos todos, seria necessário mencionar todo mundo. Obrigado pelo convite gentil, e eu sempre que posso, venho com o máximo prazer. Deus abençoe a todos. Nós também, pastor, agradecemos o senhor por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco nessa noite, uma alegria. Nós gostaríamos de passar para o senhor um presente aqui da igreja. Vai ter, não é gravata. Ah, é. Depois você conta para o pessoal. Acho que entrou, isso já virou uma piadinha? Uma piada, mais do que uma piada, um folclore. Né? Eu vou contar para eles rapidinho, 10 segundos. Um dia eu vim pregar aqui. Eu sou meio atrevido, os irmãos aqui mais antigos sabem. Eu vou prego na igreja como se eu estivesse na minha, ainda mais quando eu tenho um pouco de liberdade. E eu estou falando, não, irmãos, temos que cuidar dos pastores e tal. Olha, gente, pastor é uma espécie em extinção e a gente tem que fazer melhor por ele. Eu vejo que tem umas igrejas da gravata, pastor, gente. No dia do pastor dá outra coisa, gente. E Sofia, está ali o tamanho daquela ali. Minha filha estava comigo nesse dia. E aí, quem vem na frente, acho que foi Priscila. Pastor, eu tenho um presente para o senhor. Amém, que bom. Aí quando eu vou abrir, o quê? Gravata. Foi uma coisa assim meio pedagógica para mim e para a igreja também, imagino, né? Para mim foi extremamente pedagógico. Nunca mais nós demos gravata para ele. Jesus, mas foi muito bom, né? Temos histórias, amém. Essa é só uma delas. Irmã, deixa eu ver aqui a Bíblia. Eu já tinha visto, na verdade. Vou mostrar para os irmãos que às vezes não conhecem, parabenizar, porque ficou maravilhosa essa Bíblia, viu, meus irmãos? Que coisa linda, viu? A história está contada aqui, muito bom. Obrigado por esse presente maravilhoso, viu, irmã Cléo? Amém. É desejo de abraçar, mas não pode. Então, verdade. Depois a gente recupera esses abraços. Amém, amém. Muito bom. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Nós gostaríamos de ficar aqui mais, estarmos aqui mais, não é? Um banquete do Senhor nessa noite. Nós vamos encerrar agora com a participação novamente do Quarteto Canaã. No domingo que vem, o pastor deles estará conosco, o pastor Anderson, estará conosco aqui.
E nós agradecemos desde já esse quarteto tão amado por nós, que aceitou também nosso convite. Que o Senhor esteja abençoando vocês, a família de vocês, a igreja, em nome de Jesus. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde do poder do mal, da ruína do pecado, do terror de todo lado. Deus vos guarde do poder do mal, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, para o seu divino gozo, seu serviço tão glorioso. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Amém. A gente espera sinceramente que da próxima vez a nossa garganta esteja funcionando. Que hoje está difícil, né? A gente está vivendo um clima muito instável, né? Calor, ameaça de chuva, a chuva não vem, aquele negócio todo. Então, é resultado de tudo isso, de pandemia e de tudo isso, né? A gente cantou que Deus, o nosso desejo é que Deus vos guarde, né? Até nos encontrarmos com Jesus. E essa música agora vai falar
sobre essa pátria celestial que todos nós que estamos aqui, todo cristão, anseia chegar lá, não é? O nosso objetivo é chegar nessa pátria celestial. A gente gosta muito de cantar sobre o céu. Quem conhece nosso repertório sabe disso. A gente canta muito sobre o céu. Porque a gente tem que falar sobre o céu, cantar sobre o céu, que é para lá que nós vamos. Nós estamos aqui só passando uma chuva de verão, né? E depois a gente vai para o céu. Então, mais uma vez, a gente vai cantar sobre o céu. Além da pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Passarinhos, belas flores, querem me cantar. Oh, vãos terrestres esplendores, não quero aqui ficar. Jesus me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero ao céu voar. Meus pecados são muito grandes e culpado sou, mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, eu quero ao céu subir. Sua vinda ao mundo é certa, quando não o sei, mas ele me achará alerta e para o ao céu irei. Amém? Que alegria também tê-los aqui conosco. Nós fizemos camisetas, nós fizemos bonés, adesivos. Estamos festejando desde o início do ano. Que o Senhor esteja abençoando vocês. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco nessa noite. A gente fica muito feliz. Vocês possam voltar outras vezes, para nós é uma alegria. Amém? Deus abençoe. Palmas, irmãos, vamos louvar ao nosso Deus. Ah, que bom! Glória a Deus. Irmãos, nós estamos chegando ao final, que pena, né? Da nossa reunião nessa noite, tão linda, tão abençoada. Glória a Deus, só estamos começando os nossos festejos. Nós costumamos sortear todo domingo uma família para orarmos durante a semana. Então, vamos lá ao nosso sorteio. Peço aos irmãos que estejam orando, continuem orando pela irmã Renata. Ela falou que ainda está com a cabeça um pouco perturbada, que o Senhor esteja abençoando a vida dela. Amém?
E nós vamos orar também por William e família. Amém. O William, namorado da irmã Priscila, nós vamos orar por ele, a mãe, o pai, o irmão. Amém? Durante essa semana nós estaremos orando por eles. Nós agradecemos a todos que estão aqui nessa noite, a você que nos acompanhou de casa na medida do possível, né? Tivemos 2 apagões aqui agora à noite. Hoje à tarde deu uma chuva muito forte aqui em Bocaiúva, ficamos sem luz, teve gente que teve que tomar banho de balde para vir para cá. Mas a luz veio, né? Voltou a energia e agora 2 apagões. Mas com tudo isso foi uma bênção, não foi? Deus esteve presente aqui. Objetivo maior, nosso Deus, de ser louvado e engrandecido, foi alcançado nessa noite. Amém? Então, que o Senhor esteja abençoando você. Nós agradecemos a você, nossos convidados, nossos visitantes. Você que é de Boa Vista e está aí perto de algum visitante, agradeça ele aí, nem que seja assim com os olhos. Não pode abraçar, nem pegar na mão, mas nós louvamos a Deus por vocês aqui nessa noite. Amém? Que o Senhor esteja abençoando cada um em nome de Jesus, nos levando em paz para os nossos lares, nos dando uma semana de vitória na presença do Senhor. Aqui na igreja nós temos cultos presenciais nas quintas-feiras, às 19h30, estudo bíblico. Domingo, 8h30 da manhã, escola bíblica dominical. E à noite, culto de louvor e adoração ao nosso Deus, às 19h. A você que está em casa, o depoimento do neto do senhor Daniel vai estar disponível nas nossas redes sociais. E agora também nós vamos ter um teaser, um aperitivo do nosso documentário. A igreja está produzindo, né, um documentário de 100 anos de história. Nós vamos ter agora um docinho, um gostinho de quero mais para a gente poder assistir depois. Mais para frente ele também vai estar liberado por completo. E que o Senhor esteja abençoando você e sua casa em nome de Jesus. Amém? Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus.